Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. Salve Maria Imaculada. Vamos hoje para mais um vídeo do Padre Luiz Toro. Hoje não é um vídeo de debate, mas o Padre Luiz Toro tirando suas dúvidas, as minhas e as suas dúvidas. Sejam todos bem-vindos a esse canal que traz a versão, que traz tradução do Padre Luiz Toro para o nosso país. Não esqueça o like. Sempre lembrando, primeiro comentário fixado do meu canal, o canal Dois Protestantes Fábio Pentecostes. Lá está a apologética, né, que aprendi com o meu professor de Bíblia, o Padre Luiz Toro. Então Deus abençoe a todos. Vamos para o vídeo. Damos graças ao Senhor por essa oportunidade que estamos aqui nos reunidos para escutar a Tua Palavra. Desistamos da Tua Palavra. Ajuda-nos a alimentarmos com esse alimento espiritual. Senhor, prepara o terreno da semente do reino vai ser semeada. É a Tua Palavra, essa semente. Ajuda-nos a deixar-nos guiar por ela. Para que nós não sabemos como atuar, estamos dirigindo a Tua Palavra e encontrar a maneira de atuar. E seguir Teus caminhos. Espírito Santo, ilumina-nos. Acompanhe-nos. Para que nós possamos abrir nossa mente, nosso coração para a Tua Palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, há algum irmão que não seja da Igreja Católica que se apresente? Algum irmão que não seja católico? Se quer fazer alguma pergunta, quer debater, dá a oportunidade primeiro para os que não são católicos. Se não tem, então vamos que os católicos mesmos querem fazer alguma pergunta. Por aqui, por esse lado. Vamos ver. Pelo lado esquerdo. Vamos ver, pelo lado esquerdo. Aqui eu coloco o microfone. É um vídeo hoje de perguntas e respostas, tá? É muito bom o vídeo. Perguntas claras. Trata que as perguntas sejam claras para poder responder. Boa tarde, padre. Bom, minha pergunta é: um sacerdote da minha igreja, Padre Pepe, eu acho que muita gente aqui conhece. No homilia ele disse que em 3 anos se lê a Bíblia. Essa é a minha pergunta. Se você vai à missa em 3 anos já leu a Bíblia? Você conhece o pastor convertido ao catolicismo, diz que não é verdade, não é assim. Então eu tenho essa dúvida. As leituras diárias, sim, em 3 anos a ler toda a Bíblia. As leituras diárias do Evangelho do dia, sim, da leitura da missa. Agora, se refere a que você lê a palavra de Deus e tem que passar 3 anos lendo, não. Se você pegar a Bíblia em uma semana, 15 dias, um mês, você pode ler a Bíblia, 1 ano, 20 anos, 50 anos, e você tem 50 anos que não lê. E com a liturgia das horas também. A liturgia eucarística, assim. É um pouco meio fina a voz, mas alteou mais, né? Boa tarde. Minha pergunta é: o apóstolo Paulo fala quando chega o Espírito Santo e o Espírito humano. Aí acontece uma mescla aí, o Espírito de Jesus Cristo e o Espírito de Deus Pai. Como pode explicar? 2 Espíritos? Porque o ministro da Eucaristia, o Espírito de Jesus Cristo é o Espírito Santo. O Espírito de Jesus Cristo. Nem o padre nem eu estou entendendo o que esse cara está perguntando. Ah, fica difícil. Aí fica difícil. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Isso é um mistério. Isso é um mistério grande.
querer separar como está os três não é impossível. Não pode. Isso é um grande erro. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. E não podemos ver do ponto de vista humano. Quando se fala do Espírito de Cristo, se fala do Espírito Santo. Fala do Pai, fala do Espírito Santo. Somente cremos que é um só Deus. Em três pessoas. Perguntas e respostas. Padre, a 2 de Pedro 1:20. A interpretação da Escritura não é pessoal. Nós na Igreja Católica temos a bênção de ter o magistério. Minha pergunta é, em onde podemos consultar a interpretação correta de um versículo específico? Da interpretação pelo magistério? Em primeiro lugar, os dogmas, os ensinamentos, como tal, da Igreja. Nós temos documentos, catecismo da Igreja. Temos o básico. Os mais versos vêm reforçar tudo isso. Algo que é o centro. Os dogmas, a doutrina da Igreja. Os versos que há na Bíblia. Como interpretar esses versículos? Quando eu pego um versículo, olho qual é o ensinamento da única igreja que deixou Cristo, qual é a doutrina. Então, vou olhar por essa doutrina, na Sagrada Escritura, me comprova o que está nessa doutrina. Outra maneira, a igreja já ruminou, saboreou, degustado os primeiros pais da igreja, os apóstolos, todos na Sagrada Escritura. Já ruminaram. E é expressado de maneira que você e eu não sofremos ao ler as Escrituras. Isso é assim. Por exemplo, fala da Santíssima Trindade. Um só Deus em três pessoas. Em três pessoas, aliás. Quando você pega, aí vê falar Jesus Cristo disse, ressuscitou Lázaro. Então diz, olha, ressuscitou Lázaro. Tem poder. Então como eu vou entender isso? Se tem poder de ressuscitar um morto, então é Deus. Conhece o pensamento das pessoas, é Deus. Aqui mostra isso. Como eu interpreto? Que ensina a igreja. Que existe um só Deus entre três pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então aí eu vendo o que ensina a igreja com a doutrina, eu interpreto o que diz a Bíblia. Isso significa que não é de interpretação privada, que eu tenho que me deixar guiar porque a igreja há explicado sobre a Trindade. Você pode falar do purgatório, do que você quiser. Todos os versículos da Bíblia vai se referir especificamente o que cremos. E isso está precisamente esclarecido pelos dogmas da igreja, pela doutrina da igreja. O que não está esclarecido, ou estabelecido como dogma, como doutrina, como tal, vamos supor que você encontre pela esquerda, vá para a esquerda, para a direita, para o meio. Então, veja o que ensina Cristo. Perdoar a quem me ofendeu. Não importa quem me ofendeu. Apesar de que me ofendeu, não deu uma oportunidade a ele. Eu posso ver o que ensinou a igreja e o que ensinou Jesus Cristo. E aí eu posso interpretar, não por minha própria conta. Eu já tenho um parâmetro. Me dá a igreja os parâmetros ideais para que me ajuda para que eu possa interpretar as Escrituras. Você está perdido num versículo. Então, para isso está os mestres da igreja, para ensinar. Os sacerdotes. Para ajudar aqueles que não compreendem as Escrituras. Aí buscamos essa luz através da igreja. E assim podemos esclarecer. O problema é quando você quer interpretar a Bíblia pela sua própria conta. Por exemplo, o testemunho de Jeová conta que Jesus comia. Jesus chorava. Jesus dormia. Que Jesus ficava cansado. Que Jesus morreu.
Se não deixa guiar pela doutrina da igreja, então termina dizendo: Jesus é homem, não é Deus. Aí, é heresia. Vai para a doutrina da igreja, certamente Jesus é homem. Jesus tem duas naturezas, diz a igreja. É homem e Deus. Aí está a prova que é homem. Buscar a prova onde diz que é Deus. Então, vamos que a igreja ensina que é Deus. No meu caso, por exemplo, você vê quando eu trato mostrando pela Bíblia, não lê por ler, primeiro eu vejo que ensina a igreja. E depois vou, é verdade que ensina a igreja, vou ver o que diz a Bíblia. Primeiro, o que ensina a igreja. Isso. Agora eu vou me convencer, me comprovar com as escrituras. E eu vou analisando, olha, caramba, é desse jeito que a igreja ensina. E eu coloco a você o que eu estudei, analisado, aprendi, o que eu vivi. E aí, eu quero crer. Há um caminho já, os santos já recorreram o caminho, a doutrina, e assim também. E eu também seguir Jesus Cristo. Vocês estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos. E vai edificando. E temos que aproveitar tudo o que eles disseram. E aí, temos algo preparado. Vamos seguir construindo. E começar de baixo. Porque já construíram muito. Porque já temos uma construção tão grande. A construção já é maravilhosamente grande. 2000 anos com essa construção. Sigamos construindo também. Isso é maravilhoso. Aproveitamos o que já está escrito. Feito, aliás. Então eu vejo o que a igreja ensina e o que ensinaram os santos. E eu vou na palavra de Deus. Aqui está. Pacata. Põe a lupa. Aqui está. A igreja tem a razão quando ensinou isso. Tem a razão a igreja quando ensinou isso. Tem a razão a igreja quando ensinou isso. E quando eu descubro, aí eu desfruto. E depois que eu desfruto, quero que vocês também desfrutem. Porém, o meu estudo não é um estudo da universidade. No seminário, como no seminário, não. Eu não estudo. Eu trato de viver. Eu trato de quê? Trato de acreditar, de analisá-lo, de degustá-lo, saboreá-lo. E depois que saboreio, eu digo, é doce como açúcar, quebrar um pouco. Isso é o que eu faço. Essa é a diferença. Porque nós estamos acostumados simplesmente a crer sem degustar, sem saborear. Eu acredito que Deus existe. Um exemplo. Eu acredito que Deus existe. Eu acredito que é Espírito. Eu acredito que está em toda parte. Eu acredito que Ele está na minha vida, que me escuta. Não é apenas palavras. Se crê que Deus está em todos os lugares, e que Ele te vê, que Ele te escuta, que é Espírito, porque quando começa a orar, anda buscando ver se ele é branco, é negro, se tem dente, se não tem, se é careca, se não... Deus é Espírito. Porque se começa orando, será que Deus está aqui? Não diz que crê que Deus está em todos os lugares? Tonto, não perda tempo. Se Deus não está, somente crê que Ele está aí e começa a saborear. Que maravilhoso. Que maravilha, Ele está aqui. Ele não está me escutando. Aqui está. O encontro com o Senhor, aleluia. Eita, que maravilha. Ele está comigo, Ele está me vendo. Eu estou vendo Ele. Senhor, isso acontece aqui na minha vida, isso. Eu não te vejo, mas isso aqui está aqui. Isso é que me ensinaram e eu creio. Eu não quero acreditar somente com palavras, eu quero me convencer, vivê-lo, experimentá-lo. Eu quero saber que esse é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos apóstolos, que acompanhava, que defendia, que protegia. Que esse Deus que nos examinava, onde Ele está? Existe, está vivo. E eu vou experimentar, vou saborear, vou degustar. Isso a Bíblia diz. Não sabeis que sois templo vivo do Espírito Santo? Por que não estáis convencidos disso? Por que duvida? Por que não desfruto? Se é verdade o que diz a Bíblia, e a Bíblia não mente, e ela diz que eu sou templo vivo do Espírito Santo, o que acontece? Por que não saboreei
a ação, a presença do Espírito Santo na minha vida? Por que não dou ouvido a Ele? E se Ele está comigo porque eu sou tempo por vida do Espírito Santo, por que não tive um tempo para estar com Ele? Porque não desfrutei. Eu vou morrer e não vou desfrutar. O que acontece? Que estamos crendo apenas de blá blá blá. Nos falta o que dizemos em crer, pregar a nós mesmos, até nos convencer. E depois que pregamos a nós mesmos, nos convencemos, experimentamos, comprovamos o que está escrito é real, que Deus não mente, que é assim, algo que outros não experimentaram. E quando outros quiserem dizer que você é um tonto, você diz, pobre, não sabe o que eu estou desfrutando. Ele não sabe o que eu experimentei. Não sabe quem é Deus. Ele não sabe quem está comigo. Então anda relaxado, tranquilo. Você vive a vida. Vive a vida. Essa é a realidade. Quando a igreja nos pede crer, não faz por mandar. Quando a igreja diz que devemos crer, não faz por mandar. Faz para nos dar um tempo, dizendo para nós, será que eu creio isso e não creio naquilo? Ou não? Protestante, por exemplo. É que eu vou descobrir o que tem que acreditar, então vou estudar a Bíblia para começar a ver em quem eu vou crer. Tonto. A igreja já disse, já explicou há 2000 anos atrás. E está começando agora. Porque perde tempo. Aproveite o que tem. Desfrutem, saboreiem. Temos um problema dentro da igreja. E o problema é que há crentes apenas de palavra. Por isso chama a atenção quando Jesus diz, remem mar adentro. Mar adentro. Vá para as mais profundas, águas mais profundas. Vá mais. Por ser cristão. Porque os cristãos têm cada dia uma experiência mais grande. Porque não remam mar adentro. Se vemos a mesma experiência que tinha de Deus, é o que você tem hoje. Tempo de Deus, tempo de Jesus. O mesmo tempo que dedicava a oração nos montes, 5 minutos. A mesma maneira. Igual. Não cresce, não prospera. Quando outros buscam prosperar em tantas coisas, e você nada na vida espiritual prosperou, você está aí no zero. Não avança. Não cresce. Estalou-se ali. O que acontece? Por que não rezamos? Por que não seremos santos? Em vez de nós instalarmos, levanta, segue-me. Vamos. Temos que enxergar isso. E quando nós começamos a estudar a Sagrada Escritura, não para ter um conhecimento, para ter uma experiência. Perdão que eu vou dizer, mas nesse momento, nos seminários, os formadores nos seminários dizem que os jovens não têm conhecimento. Eu admiro os seminaristas. Tem um conhecimento bárbaro. Uma mente é um expert. Mas, porém, falta a experiência. Falta isso aqui. Viver. E os mestres, os professores, avaluam simplesmente o conhecimento. Não avaluam a experiência com o Senhor. Anima os rapazes a ter conhecimento, porém não anima a ter a experiência. Se premia o conhecimento, mas não a virtude. O conhecimento não se premia a santidade. Somente uma fé aqui. Não o seminarista que vai o mar adentro. Então o seminarista que crê que isso é mais importante, apenas a aprendizagem. Certamente, primeiro tem que chegar pelo ouvido e tem que chegar aqui primeiro, no conhecimento. E deve seguir para o coração. Por isso São Paulo foi muito sábio quando disse, o que confessa com seus lábios, respondam. Confessa com seus lábios, o que mais? Os católicos não sabem, então foram protestantes. Confessa com seus lábios.
Não. Confessa com seus lábios e acredita no seu coração. Aí está. Não com a mente. Não com a mente. Porque São Paulo sabe que crer com a mente é perda de tempo. É superficial. Tem que remar mar adentro. Tem que crer no coração. No coração. Ou seja, transladar essa fé daqui para cá. Crer de coração. Em castelhano, convencer você mesmo do que dizem crer. Veja, você está um dia e diz, em que eu creio? Inclusive, pega um papel e escreva. Creio. O que significa creio? E que você diga, escrever em crer, passe para o coração. Convença a você mesmo que você acredita. Demonstre a você mesmo que você acredita nisso. Não diante dos homens, diante de Deus. Você com Deus, cara a cara com Ele. Em que eu creio? Eu creio que Maria é minha mãe. Já fica aí. Escreve. Eu quero experimentar isso. Eu creio que Jesus é meu Salvador. Que é misericordioso. Que quando eu me confesso, Ele me perdoa e minha alma fica limpa. Vocês dão conta que tem pessoas que dizem, Padre, eu me confessei 1000 vezes esse pecado e volto a confessar porque eu não sei se eu fui perdoado. Porque é uma fé aqui, ó. Não chegou no coração. Sabe que Jesus é misericordioso. Sabe que Jesus disse, a quem vocês perdoam os pecados serão perdoados. Porém, ele não acredita. Eu creio nisso. Eu fui o pior, eu fui um ladrão, um assassino, eu matei meu filho no ventre, matei minha mãe, matei meu pai, meu vizinho. Eu creio que Deus é misericordioso, quem me perdoa. E vocês perdoam os pecados, serão perdoados. Isso é um exercício de fé, de dar passos na fé. Aí vai dando passos, os primeiros passos. Vou crer nisso. Vou me confessar. E me sento e começo a pensar. Me confessei, pedi perdão a Deus. E eu creio que quando confesso os pecados, perdão os pecados, estão perdoados. E eu quero crer. Agora eu não creio. Eu quero crer. E vou exercitando essa crença. E por isso Santo Agostinho dizia, quando acredita que não crê, aí tu já começou a crer. Quando tu acreditas que não crê, pergunta-se, em que deveria crer? E atuar como uma pessoa que crê. Já começou a crer. Nos falta isso. Na prática das Sagradas Escrituras, o que o Senhor nos diz, vamos fazer o exercício de crer. Vamos dar os primeiros passos. Então aí a fé começa e vai caminhar, aprender caminhando. A nadar se aprende nadando. E a comer se aprende. A crer se aprende. Crer se aprende crendo. Próxima pergunta. Padre, você contou um testemunho sobre a sua vida. Neste testemunho dizia que você estava numa classe, num salão. Não sei se era pequeno ou grande no seminário. E disse que esse dia você estava sonhando, que pediu a Deus para tirar o pecado da ira. E você explica que caiu no sono. E meus pais e meus irmãos que não são católicos se oram, se ajoelham, eles podem ser santificados, sim ou não? Certamente que sim. Deus dá dons. Sabe o que é um regalo? Algo que você não merece. Recompensas, dons, maravilhas. Dons. Porém, não depende de você. Se pediu, não depende de você. E se foi dado, não pediu, não depende de você, ele lhe deram.
mesmo sem pedir. Os dons de Deus, Ele é Pai. Se você é um filho e lhe pede, você come uma torta, se pede uma torta, pode ser o pior. Porém, você em qualquer momento vai dar a torta para ele. Tem fome, mãe? Tem muita fome? Pode ser o pior dos filhos. Você vai dar, se quer, vai dar a comida a ele. Ele é seu filho. Assim é Deus. Que pode ser uma pessoa pior do mundo. Deus dá dons. E o dom não é para os mais santos. É o que Deus quer dar. E pronto. Aí se mede de santidade. Se mede a graça. O amor de Deus. Deus dá os dons a quem quer. É graça de Deus. Por exemplo, não dá conta que pessoas ateus que têm filhos. E glória a quem? A Deus. Mereciam? E mereciam. Deus deu essa graça. E é com esses dons, Deus dá outros dons. Nós cremos que os dons de Deus só dá somente a alguma pessoa, não. Alguma pessoa que merece. Não. Deus derrama seus dons em quem Ele quer. Tem que pedir? Sim. Também. Pode ser. E se Ele quiser dar, vamos pedir. Porém, certamente que se você pede ao Senhor, que alguém que não seja católico, Deus pode dar, talvez. Pode ajudar alguma pessoa a sair do pecado e tal. Mais ou menos assim. Bom, mais ou menos isso. Meus irmãos dizem que eles celebram a Santa Ceia uma vez por ano. E que seu pastor disse que essa bênção converte as espécies no corpo de Cristo. Eles dizem que essa espécie se converte no corpo de Cristo. Não sei para que contestar isso, é preocupante. Eles vão dizer isso. Em Venezuela diz: qualquer um pode celebrar uma missa. Só os tontos escutam eles. Qualquer um que seja padre pode celebrar uma missa. Os tontos só que escutam uma coisa dessa. E tem tontos que ouvem isso. Isso acontece com os protestantes. Pode dizer o que seja. Uma coisa há uma grande diferença entre o que eles dizem e o que é certo. Dizem que são cristãos, que são crentes, que expulsam demônios, que são evangélicos, que têm a verdade. Todos dizem. Porém, tem que ter presente algo, que os protestantes estão enganados e ensinam mentiras. Certamente, seu pastor pode dizer: se queres fazer perguntas, pode fazer perguntas. Jesus disse aos seus apóstolos na última ceia, disse: tomei e comei, isto é o meu corpo, será entregue por vós. Fazei isto em minha memória. Deus aposta essa autoridade. Não, aí não se trata de fé. Se trata do mandamento, da ordem que Jesus deu. Aí se trata da ordem. Essa é a má interpretação dos protestantes. Para os protestantes, fé é que Deus realize meus caprichos. Fé é que eu dou uma ordem a Deus, Deus manda e Deus me obedece. Essa é a fé protestante. E a fé para o católico é o quê? Deus me ordena e eu obedeço. Cor pela sua. Ele dá ordens a mim. E o que ele diga na sua palavra eu creio. É diferente da fé dos protestantes. A fé do protestante é: eu lhe dou ordens a Deus. Lhe ordeno, por isso me dê carro, me dê expulsa demônios. São ordens que eles dão a Deus. E Deus tem que obedecê-los. Enquanto nós católicos, não é o que eu digo ao Senhor. Eu digo: o Senhor tem que fazer presente aqui, no pão, no vinho. Que mesmo que eu seja sacerdote, Ele tem que me obedecer. E por que eu não obedeço? O que Ele disse? O que Ele disse aos apóstolos? Não é qualquer pessoa. Escolheu o que Ele quis.
colocou os que ele quis. E disse a eles, fazer isto em minha memória. E São Paulo diz, e eu porque tenho muita fé eu faço? Não. 1 de Coríntios 11, 23. Porque eu recebi. Não diz, é porque eu acreditei e já fiz assim. Não. Eu recebi do Senhor o que eu vou transmitir. O que foi transmitido. Não se trata que você diga, eu creio e faço e pronto. Não. Porque os protestantes dizem, eu creio firmemente no arrebatamento. E leva a mim no dia do trabalho. Morre um protestante. Nem sequer um corpo corruptível protestante não tem. Em 2000 se acaba o mundo. Estou convencido, eu creio, eu proclamo. Passou 2000 e o mundo se acabou. Porque Deus não faz caso a eles. É o que Deus disse. E ponto. A palavra diz, nada sabe a hora, nós cremos. Protestando, não, eu tenho muita fé que em 2000 o mundo vai se acabar. Tontos. Pedindo a Deus que se acaba o ano 2000, Deus disse, não, quem manda aqui é eu. Por isso aqui tem sua palavra. Por isso nós temos que nos adaptar à palavra de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus não é a nossa imagem e semelhança. Eu não tenho que fazer Deus a minha imagem e semelhança. Deus é meu Senhor. Eu não sou o Senhor de Deus. Deus me dá ordens e não eu a Deus. E eu obedeço. Perceba a diferença com os protestantes. Para com os protestantes. Onde diz a Bíblia que São Paulo, sacerdote, onde diz a Bíblia que tem que celebrar a Eucaristia. 1 de Coríntios, capítulo 11, 23. São Paulo diz que ele é sacerdote. Que eu recebi do Senhor o que transmiti. Se o Senhor pegou o pão e disse, isso é o meu corpo, que é sacrificado por vós. Ele ofereceu sacrifício pelo sacerdote fazer isso. Então está nomeando sacerdote, ordenando sacerdotes. E a última? E onde diz que foi apóstolo em imposição de mãos? Atos 13, 2. Boa noite a todos. Bom. Eu vi os protestantes buscando muito perguntas na Bíblia onde está a palavra que diga filhos de Maria. Eles dizem que a Virgem teve mais filhos com São José. Então, nós, como católicos, eu também evangelizo. Sou catequista. Eu digo, bom, não, ela não teve mais filhos. Porém, os protestantes buscam no Antigo Testamento um versículo bíblico, no Salmo 69, 8, que diz que fala de Jesus Cristo. E aí, em seguida, no Salmo 69, 9, diz que fala dos filhos da minha mãe. Vamos ler. Vamos mostrar que 2 mais 2 não são 5, são 4. Salmo 69, verso 8. Tá ali, você está vendo ali a cita, versículos, né? Vamos lá, Salmo não tem capítulo. Na Bíblia Protestante. 69, 8. Pois fui um estranho para meus irmãos e para os filhos, desconhecido para os filhos da minha mãe, porque me consumiu o zelo de tua casa. E isso todos os trajes caíram sobre mim. Por mortificação de minha alma, com jejuns, só recebi o trajes. Agora vamos ver desde o começo. Começo. Desde o 1. Vamos ver. Quem são os irmãos? Quem é a mãe? Salva-me, ó Deus, porque as águas vão submergir. Estou imerso em um abismo de lodo, no qual não há onde firmar o pé. Vim dar águas profundas e cobre-me as ondas. Já cansado tanto de gritar, esqueceu-me a garganta. Frequeceram meus olhos enquanto espero meu Deus.
mais numerosos que os cabelos de minha cabeça. São os que me detestam sem razão. São os mais fortes que meus ossos, os meus injustos inimigos. Porventura posso restituir o que não roubei? Vós sois, ó meu Deus, minha insuficiência. Minhas faltas não te são ocultas. Os que esperam em vós, ó Senhor, Senhor dos exércitos, por minha causa sejam confundidos e proclamam, ó Deus de Israel. Não tenham a vergonha por minha casa, pois sois por vós Deus de Israel. Vai observando um detalhe. Os que buscam destruí-lo, os que buscam acabar com ele. O Deus de quem? De Israel. Quem buscava destruí-lo? Quem foi os que mataram a Jesus Cristo? Quem? Os judeus. O povo de Israel. Ó Deus de Israel, porque por amor de ti sofri afrontas, cobriu-me um rosto de confusão, e tornei-me um estranho para meus irmãos, um desconhecido. Quais irmãos? De quem está falando? Daqueles que atacaram, aqueles que o mataram. De onde era Jesus? De Israel. Quem eram os judeus para Jesus? Seus irmãos. Quem é a mãe? E desconhecido para os filhos de minha mãe. Quem é a mãe? Não, não é a Virgem Maria. Quem é a mãe? Quem vê quem é a mãe? Então vamos, por exemplo, Gálatas 4:21. Aqui a mãe não é a Virgem Maria, não. Não é 21 não, padre. Para os filhos da minha mãe, eu acho que é Gálatas. Qual foi os filhos da mãe que mataram a ele? Se os filhos da mãe é Tiago, João... São Tiago matou-lo? João matou? Os filhos da mãe? De que mãe está falando? Gálatas 4, versículo 21, acredito que seja. Definiu a 14, vamos ver. Dizei-me vós que quereis. 21. Dizei-me vós que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis a lei? A Escritura diz que Abraão teve 2 filhos. Um da escrava e o outro da livre. O da escrava, filho da natureza. E o da livre, segundo a promessa. Nesses fatos, há uma alegoria, visto que aquelas mulheres representam as 2 alianças. Uma do Monte Sinai, que gera para a escravidão. É Agar. É Agar. Agar é o Monte Sinai na Arábia. Corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. Vocês vão ver a Arábia, que está com seus filhos na escravidão. Mas Jerusalém de cima é livre, é a mãe de todos nós. Ah, Jerusalém é mãe. Não está falando da Virgem Maria. Está falando de uma nação que é a mãe dos judeus. Naquele tempo, o povo de Israel estava centrado no que era Jerusalém. Uma nação, a mãe de todos os irmãos, todos os judeus. Chegaram a ser, para os filhos de minha mãe, admiração. Eles me destruíram. Quando você tem ignorância bastante, então distorce as escrituras para se enganar eles mesmos. Não está falando da Virgem Maria. A gente está falando do povo de Israel, da nação, que é sua mãe e seus irmãos, os judeus. Então, Apocalipse 12:1. Aí diz eles que se trata da igreja, que não se trata da Virgem, senão da igreja. Porque não se trata simplesmente da igreja.
No capítulo 12, versículo 5. Vamos ver o que diz. 12, versículo 5. E ela deu à luz um filho homem. A igreja deu a igreja a Jesus ou Jesus fundou a igreja? Ah! Corta pelo sovaco. A mulher deu à luz um filho. A igreja não deu à luz a Cristo. Jesus fundou a igreja. A igreja veio de Jesus, não Jesus da igreja. Próprio. Isso é teológico. Próprio. Então aqui está falando de uma mulher, se você vê o Gênesis e compara, que é exatamente o versículo 9, que está falando da mulher do Antigo Testamento. Aqui está prefigurada, versículo 9. E foi então precipitado o grandão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás. Então a comparação que está fazendo Apocalipse, já o Gênesis 3:15. Gênesis 3:15 fala da igreja ou da Virgem Maria? Coloca a inimizade entre ti e a mulher e a descendência sua. Isso é ignorância dos protestantes. Cor pelo sovaco. Muito bem, meus irmãos, aí vocês viram alguns vídeos que eu estou trazendo aqui também, eu trazer muitos vídeos também assim, não só de debate, perguntas e respostas, esses vídeos, preste atenção, esses vídeos de pergunta e resposta, muitos católicos aprendem a tirar suas dúvidas. Então eu vou trazer muitos vídeos também aqui, tá? De perguntas e respostas, aí está. Tem vídeos de perguntas e respostas de 2 horas e cacetadas, só que eu não vou trazer o máximo de 1 hora, tá? Então, fica aqui pedindo mais uma vez a vocês, se inscrevam no nosso segundo canal, no primeiro canal, esse é o nosso segundo canal, de apologética, que traduziu o Padre do Estouro, nosso primeiro canal, primeiro link fixado no comentário desse vídeo, ex-protestante, canal do ex-protestante Fábio Pentecostes. Então Deus abençoe vocês, se inscrevam, não esqueça aquele like, até o próximo vídeo, se Deus quiser.